Sim, amigos, o mundo espiritual existe. E eu trouxe aqui para vocês mais um relato sobre isso. Peguem os seus cafés e vamos para a história de hoje. Olá, Kelly, eu me chamo Fulana e eu sou de São Paulo e eu amo assistir os seus vídeos. Sou evangélica e há 6 anos atrás o meu esposo não era convertido. Ele bebia muito e usava muito ilícitos. Todos os finais de semana ele saía, e quando chegava a sexta-feira eu já sabia o que me esperava, pois ele saía, bebia, e quando chegava em casa era um tormento. Enchia o saco, ficava me provocando, às vezes colocava coisas no fogo e esquecia. Um certo dia ele chegou e foi para o nosso quarto dormir. Quando ele estava assim, eu colocava o colchão lá na sala e dormia por lá mesmo, para ver se ele ficava quieto no quarto e me deixava em paz. E às vezes até funcionava. Só que nesse dia em questão, eu fiz como de costume. Mas por volta das 3 horas da madrugada, eu estava dormindo e acordei com muito frio. Era um frio como se eu estivesse do lado de fora da casa. Mesmo estando toda coberta, foi um frio tão forte que eu cheguei a ficar gelada. Imediatamente eu senti uma presença. Eu estava dormindo no chão, no colchão, encostado no sofá. E quando eu senti essa presença, de primeira eu imaginei que fosse o meu marido que havia acordado. Então eu continuei ali sem me mexer. Pensei que se ele achasse que eu estava dormindo, ele iria voltar para o quarto e me deixar em paz. Mas a presença não saía dali. Era como se cada vez chegasse mais perto. Foi quando então eu comecei a sentir um frio na espinha. Um frio que subia de baixo para cima, junto com um arrepio. Eu me lembro dessa sensação como se fosse hoje, foi horrível. Eu comecei a achar aquilo estranho. Então eu me virei. Quando eu me virei, não havia nada na sala. Eu morava numa casa de 4 cômodos. O da sala dava para ver a cozinha, e a porta dos quartos e o banheiro. Olhei para o banheiro e a porta estava aberta e não havia nada nem ninguém. Na cozinha mesmo também não havia nada nem ninguém. E a luz da TV iluminava o ambiente. A casa era pequena. Se houvesse alguém, daria para ver. Então eu pensei, tô ficando doida. Me virei para dormir novamente. Foi quando o pior aconteceu. Eu senti uma mão, parecia uma mão de criança, era uma mão pequenininha e deu 3 cutucadas no meu braço, como se estivesse me chamando. Rapidamente eu me virei e nada estava ali. O frio na minha espinha e os arrepios continuaram. Eu achei que poderia ter sido um dos meus filhos, mas não tinha ninguém ali. O toque aconteceu novamente, só que dessa vez eu me virei e já me levantei bem rápido. Escutei algo correndo para o quarto dos meus filhos. Foi muito rápido também. Assim que entrou lá, derrubou um perfume que tinha na prateleira deles. Fui até lá correndo, acendi as luzes e eles estavam dormindo. E eu não vi nada. Depois disso, meu filho mais velho passou a ver coisas dentro do quarto e uma certa vez até puxou o pé dele. Se quiserem, viu mais relatos. Beijos, amo assistir os seus vídeos. O mundo espiritual existe e ele é muito real. É, minha amiga. É. Caramba, o que é isso, meu Deus? Não era seu marido, não era seus filhos. Estava todo mundo dormindo? Como assim? Mexendo em você. E você acordado, olhando pro lado, sentindo cutucar em você e você não vê? Agora, sabe o que é, amiga? Me desculpe, eu não tenho tanto conhecimento pra determinar que é alguma coisa. Mas eu acho que assim, na minha percepção ali, eu sendo leiga, lendo o seu relato. Talvez por conta desses vícios do seu marido, de beber, de usar coisas que não deve, ele tá carregado com alguma coisa que não é boa. E infelizmente, por ele morar com você, ele traz isso pra dentro de casa. Então isso não é por causa de você, por causa dos seus filhos, não é a casa, é o seu marido. Eu acredito que pode ser isso. Talvez você possa estar aí procurando uma ajuda espiritual para alguém que conhece dessas coisas, para poder ajudar a sua família. Porque, infelizmente, se o seu marido não parar com essas cachorradas, a tendência é piorar. Infelizmente, é o que eu acho, assim. Eu, como leiga, diante do que você me falou e diante do que eu vejo as pessoas falando por aí, eu acho que pode ter sido. Porque não tem explicação. Como assim, gente? Nossa, Deus me livre. Não, amiga. Que caia por terra em nome de Jesus, viu? Que sua vida seja abençoada, que essas coisas parem de acontecer, que seu filho mais velho tenha paz, que você tenha paz. Deus abençoe você, a sua casa, o seu casamento, que Deus restaure aí o pensamento do seu marido para ele parar com isso e vocês viverem uma vida normal, uma vida digna de um casal, de uma família, Um beijo para você, obrigada por compartilhar a sua história, mande mais se você tiver.